Boa noite, senhoras, senhores. É uma satisfação muito grande poder estar aqui junto com os meus oficiais aqui da Diretoria de Polícia Comunitária e Direitos Humanos. Coronel Álvaro Batista Camilo, nosso comandante-geral, daqui a pouco deve estar por aqui, para assinar um instrumento aí que nós chamamos de um protocolo de intenções, onde iremos iniciar um trabalho junto ao CRECE, nos 645 municípios do Estado, né, presidente? Pretendemos levar aí alguma coisa em questão de prevenção primária a todos, né? Me perguntaram até qual a importância em questão dos corretores, do CRECE, nessa parte de segurança pública. É muito importante, né? A importância é de cada cidadão. E os corretores que lidam com pessoas o dia inteiro, com certeza vão multiplicar esses conhecimentos, né, essas indicações a respeito de segurança. Eu fiz um apanhado aqui, vou tentar passar um pouquinho a respeito do qual a polícia que vocês têm no estado de São Paulo. E, por sua vez, daí nós vamos falar um pouquinho a respeito dessa prevenção primária. Bom, começando aqui um diagnóstico da nossa polícia de São Paulo. A Polícia Militar do Estado de São Paulo tem um efetivo hoje de 100 mil homens e mulheres, nos 645 municípios do estado. Só para se ter uma ideia, nós fazemos aí cerca de 25 milhões de intervenções por ano. Isso dá mais de 2 milhões de intervenções por mês. O que é intervenção? É um contato direto do policial com o cidadão para atender às suas solicitações. Recebemos aí cerca de 150 mil chamadas por dia no estado de São Paulo. O telefone 190 é o telefone mais conhecido por parte dos cidadãos. Não é brincadeira esse volume. Somente na capital gira em torno de 35 mil a 40 mil chamadas por dia do telefone de emergência 90. Estamos aí há 178 anos e a nossa instituição foi criada em 15 de dezembro de 1981. Para executar esse policiamento, nós trabalhamos dentro de uma doutrina territorial. Para cada território, nós temos uma unidade da Polícia Militar responsável pelo policiamento ostensivo preventivo naquela localidade. Então, nós temos aqui 105 batalhões de polícia territorial no estado de São Paulo. Temos 2 batalhões de trânsito, com a nova gestão do comando da Polícia Militar do governo do estado de São Paulo. Nós, há um tempo atrás, tínhamos o comando de policiamento de trânsito, que fazia o trânsito urbano na capital, com o novo código aí, que já está meio antigo, né, o Código de Trânsito Brasileiro, passou essa competência ao município e hoje nós voltamos a fazer, através de convênio com as prefeituras municipais, nós fazemos o trânsito urbano, inclusive a fluidez do trânsito. Não voltado única e exclusivamente à fluidez do trânsito, mas principalmente a diminuir a situação de o cidadão condutor ser vítima de um furto, de um roubo, principalmente na questão do congestionamento. Então, é bastante importante essa atuação da Polícia Militar em questão da fluidez do trânsito também. Temos 4 batalhões ambientais, 4 batalhões de choque. Meio ambiente, hoje é tônica mundial, né? Inclusive, dentro do material que nós preparamos para o CRECE, uma das apostilas ou cartilha, né, uma das falas é o meio ambiente. Temos 5 batalhões rodoviários, fazemos o policiamento de toda a malha estadual e mais algumas federais através de convênio. Temos 20 grupamentos de bombeiros, temos um grupamento aéreo e temos um regimento de polícia montado, um regimento de cavalaria. Muitos não sabem, né, que o ambiental, por exemplo, é da Polícia Militar, que o rodoviária é da Polícia Militar, que o bombeiro é da Polícia Militar. No Brasil, nós só temos 4 polícias militares que o bombeiro ainda está acoplado, entre elas a Polícia Militar do Estado de São Paulo. E nós entendemos que permaneça acoplado para sempre. Porque, normalmente, quando a gente vai falar a respeito de segurança pública, nós vamos direto na segurança, né? Só que segurança pública, nós prevenimos ou preservamos a ordem pública. E quando nós falamos de ordem pública, nós falamos de salubridade, falamos de tranquilidade, para depois chegarmos na segurança. E o bombeiro é essencial em questão da salubridade, em questão dessa tranquilidade. Temos à disposição da sociedade quase 13 mil viaturas para atender essa demanda toda. Muitos não sabem também, mas a Polícia Militar, ela dispõe de 6 aeronaves de asa fixas, com 3
aviões bimotores e 3 monomotores. Isso facilita muito a questão da nossa intervenção em gerenciamento de crises nos 645 municípios. De repente, nós temos aí uma ocorrência com refém localizado, a necessidade de mandarmos um grupamento especial, que é o Grupo de Ações Táticas Especiais. Não temos em todo o Estado, até por questão da quantidade de ocorrências, não vemos necessidade de descentralizarmos, mas o apoio daí é imediato, utilizando dessas aeronaves. Como também em situações aí, às vezes, de um transporte de um preso, né, e outras coisas mais. Há uma necessidade muito grande, né? Eu dou até um exemplo, né? O ano passado nós tivemos alguns clássicos aí em questão de futebol que foram feitos em cidades do interior. E nós temos um batalhão específico aqui para policiamento em praças esportivas, que é o 2º Batalhão de Choque, inclusive com reconhecimento internacional nessa área de policiamento e eventos. Aí, para nós mandarmos, por exemplo, esse batalhão de choque fazer o policiamento em Presidente Prudente, se vai via terrestre, demora um tempo muito grande para se deslocar, chega lá, faz o policiamento, um tempo muito grande para retornar para cá. E se tivesse necessidade do emprego dele, nós não teríamos que empregar uma outra tropa. Com a aeronave grande, que foi no caso dos últimos jogos aí do ano passado, a própria federação acabou bancando isso aí. Nós mandamos o pessoal embarcado, eles foram de avião, chegaram lá, fizeram o jogo, retornaram, isso aí deu aproximadamente umas 6 ou 7 horas de ausência aqui da capital. Se fosse terrestre, daria aí 18, 19, 20 horas daí para frente. Então tem uma necessidade muito grande hoje, né, desse imediatismo em questão de atender a sociedade. Temos 21 helicópteros, temos a maior frota aérea aí de helicópteros em questão das polícias da América Latina. Nós perdemos aí somente para Nova York e para Tóquio, no mundo, né, uma coisa bastante interessante, que ajuda também em questão do tempo-resposta, né? Que a aeronave, além de auxiliar em questão do policiamento, ela auxilia bastante em questão dos resgates, né? Nós vemos aí constantemente na mídia, né, várias situações em questão de acidente, as nossas aeronaves sendo utilizadas em questão de transporte de vítimas. E mais, né, somos utilizados também até em situação de transplantes. Há uma necessidade aí, assim, de urgência em questão do transporte de órgãos, e a Polícia Militar faz esse papel também. Trabalhamos com programas de policiamento. Faz favor. Temos 7 programas de policiamento no estado de São Paulo. Primeiro programa, que leva mais de 1/3 de todo o efetivo, né, de todos os recursos humanos e todo o recurso material, nós chamamos aí do atendimento 90, o radiopatrulhamento, para atender aquela demanda das 150 mil chamadas por dia. Por causa disso que leva mais de 1/3 de todos os recursos materiais e humanos da Polícia Militar. Esse tipo de serviço nós temos nos 645 municípios. Todos os municípios são atendidos pelo radiopatrulhamento. É o nosso carro-chefe, né? Temos o policiamento escolar, policiamento que nós reputamos também de alta importância à sociedade, porque nós temos que investir nos nossos jovens, né, nas nossas crianças. E as crianças são consideradas pessoas com necessidades especiais, né, até porque não tem todo o discernimento ainda de um adulto. Então nós investimos bastante forte em questão da juventude. Nesse policiamento escolar, para se ter uma ideia, hoje nós temos 1.154 viaturas e temos 4.600 policiais treinados para atender a criança. Dentro desse policiamento escolar, nós temos 2 grandes programas também de responsabilidade social. Um deles é o conhecido PROERD, Programa de Resistência às Drogas e à Violência. Só para se ter uma ideia, é o maior programa educacional fora da Secretaria da Educação. O ano passado, nós fechamos com a formação de 625 mil crianças no estado de São Paulo. Desde quando nós iniciamos esse programa, em 1993, já formamos mais de 5.500.000 jovens no estado de São Paulo. E temos um outro programa, que nós chamamos de Jovens Construindo a Cidadania, que através de exemplos positivos, nós buscamos criar lideranças positivas junto aos estabelecimentos de ensino. Pegando principalmente aí o adolescente, na faixa dos 13 aos 17 anos. E em breve estaremos lançando um programa próprio da Polícia Militar de São Paulo, né, com a cara do Brasil, que nós estamos chamando aí de Jovens Brasileiros em Ação, que vai acoplar a toda essa parte de responsabilidade social com os nossos jovens. Temos o programa de Força Tática, são viaturas maiores, né, são as Blazers, que eu acho que todos já presenciaram,
e são treinadas para ocorrência de alto risco, principalmente ocorrências com artefato explosivo e ocorrências com refém localizado. É uma tropa assim, de apoio a todas as unidades territoriais. Temos o que nós chamamos de ROCAM, que é rondas ostensivas com apoio de motocicletas, principalmente nos grandes centros. Dado a situação aí meio caótica do trânsito, nós precisávamos nos locomover com maior agilidade. Então, colocamos as motocicletas. Eu não tenho convicção do número, mas eu acredito que hoje a capital está com cerca de 900 motocicletas nesse programa. E os grandes centros, também as grandes cidades do interior, todas têm o programa ROCAM. Temos um programa que nós trouxemos aí dos Estados Unidos em 1991, até visando a racionalização de recursos humanos, que nós chamamos de integrado. É o policial em uma viatura, somente um policial, integrado aos demais sistemas de policiamento. Colocamos aí como presença policial, principalmente no local de grande fluxo de pessoas, que é na presença policial, principalmente em questão de informações e qualquer necessidade que o cidadão tenha. O trânsito, que é o último dos nossos programas concebidos aí com esse retorno do Comando de Policiamento de Trânsito para a capital, e o policiamento comunitário, que é a gestão lá própria da minha diretoria. Ocupamos aqui um sistema trazido do Japão, um sistema Koban, que a gente vai comentar um pouquinho mais à frente. Só a título em questão de conhecimento, né? A atuação do policiamento de choque dos 645 municípios, somente o choque dispõe de 547 viaturas, 3.473 policiais. Temos hoje na Polícia Militar 315 cavalos e 84 cães para o policiamento. No policiamento rodoviário, temos nos 645 municípios 1.037 viaturas, com aproximadamente 3.679 policiais para fazer o policiamento do trânsito rodoviário. Policiamento ambiental. Também os 645 municípios, quando nós falamos como a Polícia Estadual, sempre vai ser os 645 municípios, né? Temos 626 viaturas, empregamos cerca de 2.340 policiais para fazer essa preservação ambiental no nosso estado. Modificamos bastante ao longo do tempo, né? Hoje, a velocidade da informação obrigou as instituições a se aprimorarem em questão de TI, né? A tecnologia da informação, hoje, é de extrema necessidade à sociedade. E a polícia não poderia ficar atrás. Contamos com sistemas inteligentes, a maioria desenvolvido por técnicos da própria polícia. Um deles é o Infocrim, que é as informações criminais. Todos os boletins de ocorrências que são registrados, ele entra numa base de dados. E essa base de dados nós temos online com todas as unidades da Polícia Militar e da Polícia Civil. Então, com isso, nós conseguimos ter um diagnóstico real e imediato de todas as regiões. E, com isso, nós conseguimos direcionar o nosso policiamento. Temos o Fotocrim, que é um sistema aí de fotografia de quem já passou pelo sistema penitenciário do Estado de São Paulo. Hoje temos aproximadamente aí 380 mil fotografias de pessoas já remanescentes do sistema carcerário, que nos ajuda bastante em questão de reconhecimento. Temos a parte de informações policiais, a parte do Copom Online aqui, que é o Centro de Operações Policiais Online, que é um sistema também criado pela Polícia Militar, onde nós temos praticamente, em questão real, da localização das nossas viaturas e qual a destinação delas, se ela está atendendo uma ocorrência, se ela está em patrulhamento e assim por diante. Fazemos um diagnóstico através da telinha. Isso permite que nós façamos o que nós chamamos aí de cartão de prioridade de patrulhamento. Ou seja, toda viatura da Polícia Militar, quando ela está na rua, ela está com uma missão pré-definida. Ela vai patrulhar não onde ela quer, ela vai patrulhar onde tem necessidade e aonde os indicadores determinam que ela deve estar. E nos horários. Ou seja, o policial sabe aonde ele deve estar, o que ele deve estar fazendo ali, o que ele deve estar procurando e assim por diante. Inclusive dispondo de fotografias e assim por diante. Nós já estamos num sistema aí embarcado dessa tecnologia. Já temos muitas viaturas que, além de ter o GPS, né, a localização através de satélite, ela dispõe de computador de bordo. E o policial ali mesmo ele pode fazer as consultas. Em questão de veículo, em questão de pessoas, em questão de todo esse mapeamento aqui que eu estou trazendo.
Polícia Militar de São Paulo, ela trabalha em cima do que nós chamamos de gestão de polícia, com 3 pilares básicos: policiamento comunitário, os direitos humanos e a gestão pela qualidade. Isso quer dizer o quê, né? Trazendo aí numa linguagem mais simplificada. Nós buscamos o quê? A excelência na prestação de serviço na área de segurança pública à sociedade, pautada nesse policiamento comunitário, buscando reconhecer ou conhecer os anseios e as necessidades da comunidade e transformar esses anseios e necessidades em procedimentos operacionais de polícia. E sempre buscando o respeito integral aos direitos humanos. Existem exceções, né? Porque quando a gente fala assim, né? Fala, e aquele caso assim, e aquele caso assado. Tem exceções sim, até porque nós lidamos com seres humanos. Estava conversando com o presidente há pouco, né? Esse é um grande problema da sociedade, né? Ao longo do tempo, houve uma desagregação muito forte em questão da família. Todos conhecemos isso aí. Tá? Então, aquela parte em questão ética e moral, às vezes deixa um pouco por desejar. E interessante, né? O policial, ele é um ser humano advindo da sociedade. Porque tem pessoas que não acham ainda, né? Olham a gente, não reconhecem como ser humano, como cidadão. Vê simplesmente o fardamento e acha que a gente veio de Marte, veio de outro planeta aí. Mas nós viemos da sociedade. E vindo da sociedade, nós pegamos o jovem da sociedade, com 18, 19 anos, 17 anos, né, e vamos formá-lo policial. Porém, a parte ética e moral, ele já vem com essa formação, o caráter dele já está formado, porque isso se forma na fase da criança e da adolescência. E às vezes, né, por mais que a gente busque aprimorar a seleção e a formação, acaba aflorando algum comportamento indesejado. Tipo, por exemplo, discriminação. Onde se fala, né, a polícia tem discriminação. Provavelmente tem, porque ela é feita de seres humanos que advêm da sociedade, e a sociedade também, de vez em quando, tem uma demonstração muito forte em questão de discriminação. Então, é um trabalho conjunto que nós temos que fazer, não só a polícia, mas toda a sociedade. Por favor. O que é polícia comunitária? Né? Nós traduzimos, porque Trajonovics, que escreveu aí, há um bom tempo atrás, Polícia Comunitária, como começar, ele tem um conceito todo filosófico a respeito do policiamento comunitário. Mas, trazendo para a nossa atualidade, é o exercício de polícia voltado à defesa da cidadania, garantia dos direitos individuais e coletivos dos cidadãos, com integral respeito aos direitos humanos e à interação da sociedade. Só que é bastante interessante a questão da evolução do nosso Brasil, né? Nós saímos aí de um regime de exceção, perdurou aí de 64 até cerca de 85, aonde as instituições policiais eram voltadas mais à defesa do Estado, à defesa do território e à defesa das instituições. A partir da Constituição Cidadã de 88, realmente foi restabelecido um papel fundamental da polícia. O papel fundamental de uma polícia, a polícia existe para defender os direitos individuais e coletivos do cidadão. E para isso que nós caminhamos hoje em questão de Brasil. E dentro desse contexto aí de polícia comunitária, trazendo o 144 da Constituição, que fala que segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, quando nós falamos do direito e responsabilidade de todos, nós falamos em níveis de prevenção. E o primeiro deles é a prevenção primária, que isso é de responsabilidade de todo cidadão, inclusive do cidadão policial militar. É compreender que as medidas de proteção específica, cujo objetivo é evitar a violência, que a violência se manifeste. Ou seja, são cuidados básicos, né, em questão da nossa segurança, da segurança pessoal e do nosso patrimônio. Todo mundo pode contribuir tomando cuidados básicos, né? Tipo, por exemplo, não largar o carro num local ermo, não largar ele aberto, a residência bem trancada, condomínio com situações aí em questão de segurança das instalações. Ou seja, o autor aí do delito, né, o infrator da lei, ele vai buscar sempre as maiores facilidades. Se nós estamos mais atentos, com certeza, minimizando a situação em questão de nos tornarmos vítimas de delitos. Atua nos fatores de risco para reduzir a exposição de grupos populacionais, fortalecendo aí os mecanismos protetores. Orienta-se a raiz do conflito criminal para neutralizá-lo, antes que o problema se manifeste, né? Ao longo do tempo, nós ficamos só cuidando em questão dos efeitos, né? Acho que chegou a hora hoje da união em questão da sociedade e o poder constituído, de nós começarmos a tratar as causas, né?
Senão nós vamos ficar sempre naquela briga do gato e do rato, né? Nós vamos sempre ficar correndo atrás do prejuízo, né? Por causa disso que essa prevenção primária é muito importante. Se nós fizermos uma boa prevenção, nós não teremos o delito. E isso vai ser propício para todo mundo, né? Só para se ter uma ideia, só a Polícia Militar de São Paulo ela faz aí cerca de 6.700 prisões de flagrante por mês. 6.700 prisões por mês. Né? E isso demanda de estabelecimentos penais e vai por aí. Onde que nós vamos parar se nós não tivermos uma prevenção forte e diminuir essa quantidade de delitos que é praticado? Atuando dentro da educação, socialização, bem-estar social e a qualidade de vida, que são essenciais. Sedimenta-se normalmente ao longo e médio prazo, porque a gente fala em educação, estamos falando em questão de mudança de comportamento. Eu sempre falo para o nosso comandante, né? A missão que ele me deu é bastante árdua, porque a minha diretoria ela gestiona a mudança de comportamento. Tudo isso aqui que nós estamos falando é mudança de comportamento do policial e do cidadão também. E é, sem dúvida nenhuma, a prevenção mais eficaz que existe. Porque se nós falharmos aqui, ou diminuirmos, ou não temos essa prevenção primária, faz favor, aí nós entramos na prevenção secundária, segundo nível de prevenção, que já é a atuação das políticas públicas, na prevenção e principalmente na repressão do crime. É o que nós chamamos de ciclo de polícia e a persecução criminal. Só a título de informação, acredito que todos saibam, mas a maioria dos estados, né, das unidades federativas do Brasil, nós adotamos um sistema de polícia onde envolve 3 instituições. A Polícia Militar, que faz o policiamento ostensivo, preventivo e a preservação da ordem pública, que é a Polícia Fardada, faz a parte de prevenção e repressão imediata. A Polícia Civil, que faz a parte de investigação, e a Polícia Judiciária, a Polícia Cartorária, em questão da lavratura dos flagrantes, dos termos circunstanciado e, posteriormente, dos inquéritos. E temos uma terceira polícia, que subsidia as outras duas, que é a Polícia Técnica Científica, que nos fornece os laudos aí necessários para comprovação em questão das nossas ações. E nessa prevenção secundária também compreende o envolvimento aí do Poder Legislativo, que é o que faz as leis, né? Que nós somos somente operadores de direito, né? Legislação, quem faz é o Legislativo. E mais a parte da Justiça, quando nós entregamos lá os inquéritos policiais e parte já para o processo em questão aí da responsabilidade penal ou civil do cidadão. Passando isso aí, né? Se falhamos na primária, tivemos que atuar na secundária, em questão principalmente da repressão imediata, aí tem a parte da execução da pena e a parte da tentativa de reabilitação da população carcerária, que nós chamamos de prevenção terciária, né? Compreende as medidas de tratamento de reabilitação da população carcerária, dá-se durante o período aí de reclusão do infrator e depois da sua passagem pelo sistema, e é direcionada à recuperação e reintegração do infrator da lei e sociedade. Tenham certeza, né? Não é críticas nenhuma, muito pelo contrário, não tenho condições nenhuma de fazer qualquer crítica. Mas nós verificamos hoje que a maioria dos autores de delito, eles já têm uma vida pregressa em questão do crime. Ou seja, já passaram pelo sistema carcerário e não houve essa reabilitação da maneira que a gente gostaria que tivesse. Então é um problema muito sério a gente pensar somente na parte repressiva hoje em dia. Como eu falei, nós vamos construir presídio. Com certeza essa pessoa vai retornar ao seio da sociedade e vai praticar novamente delitos. E eu acho que isso não é interessante para ninguém. Dentro dessa prevenção primária, né, o que nós buscamos? A conscientização da comunidade sobre a necessidade de conhecer e aplicar ações preventivas cotidianas na segurança pessoal e do patrimônio. Né? Primeira responsabilidade em questão da nossa segurança, nossa mesmo. E em questão do nosso patrimônio também. Isso não quer dizer que o cidadão vai fazer o papel de polícia. O cidadão, volta a repetir, ele tem como papel aqui tentar traduzir para os organismos policiais as suas necessidades, seus anseios, e trazer as informações. Planejar e executar polícia, isso cabe às instituições policiais. Eu até, hoje, conversando com um curso nacional de polícia comunitária que nós iniciamos, envolvendo policiais civis, liderança comunitária, guardas municipais, eu estava falando um pouquinho a respeito
dessa situação aí em questão do papel da sociedade e o papel das polícias, né? Eu acho até estranho, hoje diminuiu bastante, mas há pouco tempo atrás, questão de um ano e pouco, às vezes as pessoas vinham convidar a gente para participar de um ciclo de palestra, de um debate, né, a respeito de segurança. Eu perguntava, escuta, quem vai estar, né? Eu vou, mas quem vai estar? Ah, vai estar o senhor, vai estar mais um delegado de polícia e mais especialistas. Eu falava, escuta, mas especialista não sou eu e o delegado de polícia, né? Não está tendo uma inversão da ordem, né? Se você falar que as pessoas que vão participar, né, são pesquisadores, são estudiosos do assunto, né, eu até aceito. Mas se eu for para sentar numa mesa, né, e você não me considerar especialista na área de segurança pública com 32 anos de polícia, aí eu acho que está meio invertido o papel, né? Mas, que nem eu falei hoje de manhã, né, eu não me sinto ofendido, né, muito pelo contrário. Porque a gente conhece bem, porque nós somos brasileiros, somos cidadãos, a mania do brasileiro, né? O brasileiro é técnico de futebol, nós temos aí 180 milhões de técnico de policial, ele é médico, né? Ele é corretor de imóvel. Né? O brasileiro, ele entende de tudo, né? E não é por isso que ele ia deixar de entender. Então, nós temos aí 180 milhões de especialistas na área de segurança pública. Uma frase aqui do meu amigo Dr. Jorge Lordello, delegado de polícia, trabalhamos junto no município de Suzano durante 8 anos. Ele diz o seguinte, que não há trabalho tão urgente e nem lazer tão importante que não possa ser feito com segurança. É uma das coisas que nós chamamos a atenção aí de cada cidadão. Outra coisa interessante, né, quando se fala em questão de prevenção, 90%, quando se fala em segurança, é prevenção. 5% é a reação e 5% é a sorte. Se nós ficarmos contando com a sorte apenas, ou acharmos que nós temos condições de reagir quando formos vítima, com certeza já estamos prejudicados, fragilizados, e estamos nos colocando numa situação em potencial de sermos a próxima vítima. Achar que nunca vai ocorrer situações adversas, sempre é errado, né? A gente acha que vai acontecer com os outros, mas com nós nunca vai acontecer, né? Que é o caso do acidente de trânsito, e vai por aí, né? A pessoa dirige, às vezes toma uma bebida alcoólica para mais, né? Fala, não, comigo nunca aconteceu, e etc. Então, aí tem pessoas ainda que acham que nunca vai ser vítima de nada. E agir preventivamente, evitando que ocorra aí a invasão do patrimônio, que nós estamos falando mais de segurança patrimonial aqui, é o certo. Sempre a gente tem que estar prevenido. Isso não quer dizer que a gente tenha que estar obcecado, estar com medo e assim por diante. É simplesmente a adoção de medidas simples aí para reforçar a nossa segurança. O condomínio, né? Trouxe alguma coisa aqui a respeito de condomínio. Os senhores e senhoras lidam muito com isso. É o domínio de todos. Por isso é de suma importância a participação coletiva no processo de proteção. Não adianta nós pensarmos em fazer segurança e ter só nós. Se não tiver uma participação de todos, nós não vamos chegar no lugar comum nenhum. Quando se fala em questão de segurança de instalações, nós falamos aqui de um triângulo, né? Que são a segurança física das instalações, sistemas aí de alarme, câmeras, tudo que pode ser acoplado em questão de tecnologia à segurança das instalações. Os colaboradores, funcionários, devem estar envolvidos, devem estar orientados, e os proprietários e os condôminos também. Não adianta nada você ter um sistema bom de segurança em questão das instalações físicas, você ter bons colaboradores e o condômino não querer aceitar a regra do jogo. Ele acaba fragilizando a situação toda em questão da segurança. Então tem que ter uma participação de todos os fatores aqui. Os fatores aí que influenciam na pré-eleição, né? Volto a repetir. O infrator da lei, o agressor da sociedade, né? Mais conhecido aí vulgarmente como bandido, né? Ele vai buscar sempre as facilidades para ele. Então essa pré-eleição, ela está dentro das facilidades que nós podemos proporcionar ao autor do delito. A localização do imóvel e do condomínio, isso influencia bastante. Os valores que se detém nesse condomínio, né? Joias, dinheiro, equipamento eletrônico, a ausência ou deficiência de sistemas de segurança, câmeras, alarmes, sensores, vigilantes, o visual aparente do imóvel e do condomínio, os veículos
do status dos moradores e as informações privilegiadas. Esse é o mais importante. Porque muitas vezes os valores, joias, dinheiro, ou mesmo a situação em questão do status do condômino, ele só acaba sendo do conhecimento do infrator porque o infrator flui de informações privilegiadas. Por isso, um cuidado todo especial com as pessoas que trabalham conosco, né? Quando nós colocamos alguém na nossa família ou no nosso convívio, nós temos que conhecer essas pessoas, justamente para a gente tentar minimizar a possibilidade de as informações privilegiadas serem passadas. A gente vê que muitos dos delitos, principalmente os grandes delitos, eles fluem por informações privilegiadas. O que fazer diante desse quadro, né? Buscar reduzir a atratividade, mantendo o sigilo das informações sobre bem e status financeiro. Isso é bastante importante, né? Até a orientação às crianças, né? Aos nossos filhos e assim por diante. Aumentar a resistência, o sistema de segurança, acoplando sempre essa tecnologia que vem aí. Né? A cada dia o mercado está lançando novos equipamentos que proporcionam uma segurança. O imóvel ou condomínio deve ser desinteressante aos olhos do criminoso. Voltando um pouquinho aqui de aumentar a resistência, eu tive há pouco, há um mês, 2 meses atrás, na Granja Viana, no município de Cotia, conversando com um grupo de cidadãos lá a respeito de segurança daquele condomínio, né? E uma pergunta me foi feita lá, a respeito do sistema de videomonitorização, né? O vídeo monitoramento, o sistema de câmera, né? E eu aconselhei o seguinte, porque já vi em alguns condomínios e eu gostei da ideia, que esse sistema de câmera ele não fica afeto somente à segurança, que ele fica afeto a cada um dos condôminos. Ou seja, você mora num condomínio que você tenha, na sua residência, também um terminal disso aí, que você possa estar vendo as imagens. Além de você estar verificando qualquer situação de risco, que você é um a mais para poder informar e fazer essa prevenção, ainda você também, entre aspas, está fiscalizando a atuação no seu corpo de segurança. Então, eu julgo bastante interessante, né, que quando for utilizar esse sistema aí de câmeras, que tenha cada um dos condôminos também tenha acesso a essas imagens. Um perfil da ação delituosa, isso veio da Secretaria de Segurança Pública, são estatísticas que nós fazemos. 82% dos casos de quadrilhas que invadem residência ou prédios está entre as 18 e 6 horas da manhã, quando os moradores chegam ou saem para o trabalho. E digo mais, hein, gente? Antes de eu vir para a diretoria de Polícia Comunitária, no início do comando do Coronel Camilo, em abril do ano passado, eu comandava a zona sudeste de São Paulo. O aeroporto de Congonhas, pegava aquela parte do Brooklyn, né, e aquela parte assim, residencial bastante nobre. Aquela parte bastante nobre, né? Chegou aqui o nosso comandante-geral, o Coronel Álvaro Batista Camilo, que depois vai dirigir as palavras. Então, voltando aqui, eu comandava aquela parte que é bastante nobre em questão de residência, né? E eu tinha um problema muito sério quando eu assumi ali, em questão do roubo à residência. E sabe qual o horário que eles mais roubavam? Das 5 horas da manhã até 7 horas da manhã. Eles aproveitavam justamente esse horário, a hora de chegada de colaborador, né? Dos funcionários da residência ou saída dos moradores, eles aproveitavam a oportunidade para render, ou os funcionários ou os moradores, e praticavam o roubo. Diante dessas informações, o que nós fizemos? Direcionamos um policiamento mais adequado para esse horário. Resolvemos, diminuiu assim sensivelmente. Mas é um horário que a gente deve prestar bem atenção. Os principais alvos dos ladrões aí, ou dos autores de delitos, são produtos eletrônicos, 88%, dinheiro vivo, 81%, e joias, 59%. Ainda nós temos a situação aqui de se guardar numerário em residência. Perfil revela que 47% dos crimes são praticados por pequenos grupos, até 5 pessoas. Esses são dados científicos da Secretaria de Segurança Pública. Rapidamente, aqui a preparação para um assalto, né, para um ato dessa natureza, a pré-eleição do alvo. Esta fase pode levar meses, dias ou apenas alguns segundos, né? A fase em que o bandido ou o autor aí do delito irá escolher quem abordar. Então é feito um estudo prévio. Pode ter certeza que eles não vão assim, sem ter conhecimento nenhum,
Porque o autor do delito, né, o infrator da lei, ele tem o medo também, porque ele é ser humano, com certeza ele tem o medo também. Ele vai buscar uma situação mais favorável a ele. A identificação do alvo. O alvo foi escolhido, geralmente, aí o mais fraco, o mais distraído, com base no que o bandido procura. Eu coloquei aqui termos assim mais fácil de inteligibilidade, né? Nós não utilizamos na linguagem técnica esse termo aqui, bandido. Nós usamos o infrator da lei, o agressor da sociedade. Mas eu coloquei em questão de didática para ter uma inteligibilidade maior. A vigilância é o período que o bandido aí avalia toda a situação antes de praticar, né, a ação propriamente dita, a abordagem. O planejamento, tem tudo aí o que precisa, ele planeja o dia, a hora, o local, as pessoas que ele vai abordar para praticar a ação, e o ataque em si, né? Ele faz a abordagem, nessa fase já não há como fazer a prevenção. Menos de 5% de êxito nas ações de interrupção. Ou seja, aí ele já tem um sucesso. Está lembrado naquele quadro que eu coloquei anteriormente? 90% de prevenção, 5% de reação e 5% de sorte. Por causa disso que eu reputo, volto a repetir, a prevenção primária é importantíssimo. Por favor. Infrator da lei não quer ser exposto. O autor do delito, aí, o assaltante, ele nunca quer ser exposto. Ele sempre irá escolher situações mais fáceis e a pessoa mais despreparada ou menos preparada. Durante o roubo, aí, o assalto, o infrator está nervoso e com medo. Volto a repetir que ele é ser humano também. Ele tem todas as percepções que nós temos. E reagir a uma atitude de altíssimo risco, sempre. Porque nós já pecamos na prevenção. Né? Se nós reagirmos, daí nós vamos contar com aqueles 5% da sorte. É um risco muito grande. Não vale a pena. Preservação de vidas é mais importante do que qualquer patrimônio. No caso de se tornarem vítimas, né? Eu espero que nunca ninguém se torne vítima, mas se tiverem que ligar para o 90, que é o seu telefone de emergência, que a gente orienta. Procurar manter a calma, a gente sabe que é difícil. Por causa disso que o nosso pessoal, os atendentes, são treinados para buscar trazer a pessoa à calma. Ser bastante claro e preciso nas informações, como o nome, como o endereço e o local do fato, não esquecendo até do numeral, porque às vezes é uma avenida muito longa, né? Daí ele fala assim, ó, é na Avenida Sapopemba. Aquilo é um dia para você percorrer. Então, daí, às vezes, a polícia retarda um pouco o seu atendimento, porque as informações que chegaram elas estão meio truncadas, né? Ponto de referência, mais fácil para localização ou visualização. Com todo aquele instrumento, com todo aquele aparato que eu mostrei a todos aqui, em questão da Polícia Militar do Estado de São Paulo, o que aconteceu? Diminuiu sensivelmente o tempo de resposta da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Nós chegamos mais rapidamente nas ocorrências, hoje em dia, com mais informações. Isso acontece o quê? Como resultado, tem uma repressão imediata bastante eficaz. São prisões em cima de prisões. Às vezes nos contestam, né, a questão aí, por exemplo, de ocorrências aí que acaba tendo a resistência por parte dos autores de delito, e existe, logicamente, o uso da força por parte da polícia em questão de repelir essa agressão, essa violência. Por que aumentou no Estado de São Paulo? Porque o nosso tempo de resposta aumentou. A polícia hoje está muito mais presente, muito mais rápida em questão da ação. Então, esse é um dos resultados. Tende, com o tempo, diminuir o número de ocorrências praticadas. Logicamente que daí também vai tender a diminuir o número dessas resistências aí em questão das nossas prisões. Né? Além do que o marginal está bastante ousado hoje em dia. Né? O autor aí de delito está bastante ousado, ele também tem tecnologia, ele também tem armamento, ele goza daquelas informações privilegiadas, né? Ele tem o fator surpresa sempre aliado à sua ação. As informações são privilegiadas e assim por diante. Por favor. Para a gente fazer esse papel em questão da prevenção primária, né? Para quem não conhece, nós temos aí em todos os municípios, praticamente em todas as áreas de companhias de distrito policial, que na capital nós temos aí mais de 130 conselhos comunitários de segurança ativo. No estado de São Paulo aí temos aí mais de 400 hoje em atividade. E é bastante importante que a sociedade conheça e frequente. É um canal direto entre
a sociedade e a polícia. Esse é um marco em questão da gestão da polícia interativa. Foi concebido aqui no estado de São Paulo, no ano de 1985, no governo ainda Franco Montoro, que foi um dos primeiros canais, assim, em questão institucional, dessa ligação da sociedade com as nossas polícias. Então, eu peço às senhoras e senhores que, se puderem, participem dos respectivos conselhos comunitários de segurança. Concluindo toda essa situação, né, a prevenção depende da participação de todos, no constante cumprimento das rotinas de segurança. Então, aqui, os nossos contatos. Depois eu vou deixar disponibilizada essa apresentação. Assim como o CRES, ele deve providenciar aí repassar a todos, como as cartilhas que nós fizemos, as 3 cartilhas, uma fala do policiamento comunitário, outra fala em questão do meio ambiente e outra em questão da prevenção, em questão de sinistro e alguns cuidados aí em questão de primeiros socorros. Todo esse material está disponibilizado e está dentro do acordo do protocolo de intenções que será assinado daqui a pouco. Temos aqui o site da Polícia Militar, www.policiamilitar.sp.gov.br, o telefone 190, que é o mais conhecido do Brasil, a emergência do bombeiro, que é da Polícia Militar, o 93. Agora, se eu precisar do bombeiro, eu posso ligar o 90? Pode. E se eu precisar do policiamento extensivo, pode ligar o 93? Pode. Nós somos interligados. Imediatamente, quando é uma ocorrência de bombeiro e cai no nosso Copom aqui do policiamento, é transmitido para o COBOM, que é o Centro de Operações do Bombeiro. E a recíproca é verdadeira. Temos o Disque Denúncia, o 0800 55 51 90, o Disque Denúncia, que é o 181, todos eles com garantia do sigilo. E mais, hein, gente? Uma informação, quando se liga aqui, o 9093 é gravado 24 horas por dia. Então, às vezes a pessoa reclama, não, fui mal atendido. Com certeza nós vamos verificar lá, porque isso é gravado 24 horas por dia. É uma forma de nós termos os dados e buscarmos aí aquela gestão da qualidade que eu falei. A prestação de serviço de excelência na área de segurança pública. Da nossa diretoria, está aqui o nosso e-mail, está aqui o nosso telefone direto, ficará disponibilizado. Qualquer dúvida, qualquer situação, a Polícia Militar vai estar sempre à disposição. Né? Inclusive com uma notícia, né? Por determinação do nosso comandante aqui, nosso comandante ele colhe bastante informações, né? No Twitter, através da parte eletrônica. E ele me cobrou bastante há pouco tempo, já está quase pronto, viu, comandante? Por causa disso que eu estou falando. Uma página de acesso do cidadão em questão, principalmente de tudo que a Polícia Militar faz. Nessa página ela vai conter todas as informações, tudo isso que nós estamos conversando, vai ter um retrato da Polícia Militar e mais. Em breve também nós estaremos disponibilizando um observatório de boas práticas do Estado de São Paulo, onde todos os cidadãos vão poder compartilhar, sugerir para o aprimoramento da nossa polícia. Por favor. Coronel, eu particularmente gostei demais da sua explicação. Estamos vendo que nós estamos bastante organizados, a polícia está bem organizada e agindo bem. Entretanto, se o senhor não puder falar, não fale. O negócio é o seguinte, os bandidos ontem mostraram os dentes rigorosamente. No Rio de Janeiro, o negócio está confuso. São Paulo deve levar uma vantagem sobre isso. Então, esperamos que o senhor já tenha alguma coisa para rechaçar, antes que isso aí crie um problema muito grande. Se o senhor achar, pode falar alguma coisa, tudo bem. Se não puder falar, nós entenderemos. Só isso, obrigado. Bom, eu vou deixar, daqui a pouco o nosso comandante-geral está aqui, com certeza ele até tem informações mais frescas do que eu detenho, porque nós estivemos juntos hoje de manhã, na Academia do Barro Branco. Mas eu posso adiantar para o senhor, né, depois o comandante vai falar, que hoje a inteligência policial está bastante avançada. Né? Está bastante avançada em parte de inteligência policial. Até por todo esse sistema aí, em questão de ferramentas inteligentes que nós dispomos. E mais, esse contato direto com a sociedade, essas informações que a própria sociedade nos traz, pelos laços de confiabilidade que nós temos hoje, já no estado de São Paulo. Eu posso afirmar isso aí, que hoje nós temos um laço de confiabilidade muito grande em questão da polícia, o cidadão e polícia.
Tá? Mas o comandante vai falar a respeito disso aí, inclusive para tranquilizar a todos, né? Hoje de manhã ele já esteve falando lá com o pessoal que está fazendo o curso comigo lá, ele vai falar, mas o senhor fique tranquilo que ele vai responder a sua pergunta, né? E posso garantir, né, que a maior, né, e uma das melhores polícias da América Latina e do mundo, né, não vai deixar que o Estado contrário ao Estado Democrático de Direito prevaleça em qualquer local. O Estado de São Paulo, ele é do cidadão. Ele é nosso e nós não vamos abrir mão de tomar conta de todo o território e da nossa segurança, né? Nós apregoamos e estamos buscando a cada dia uma cultura de paz. Nós queremos realmente a qualidade de vida, né? Porque quando a gente fala em questão de segurança, nós falamos em questão de sensação. E sensação é um estado de espírito, né? Às vezes até a mídia é um pouco perversa em questão de veicular algumas informações. Que às vezes ela não tem os detalhes, pode não ser por maldade, não coloca isso aí. Mas não tem todos os detalhes e coloca a informação meio seccionada, e o cidadão que está ouvindo aquilo lá, ele se sente totalmente seguro. Ele fala, agora eu estou morto aqui, né? Ele desconhece tudo isso que eu falei agora para todos aqui. Nós temos uma polícia, só a Polícia Militar, com 100 mil homens e mulheres. Nós temos à disposição de todos aí 13 mil e tantas viaturas. Que temos aí 21 aeronaves e vai por aí. A nossa polícia está em condições, ela é reconhecida hoje mundialmente em questão da gestão. Mas o comandante vai falar a respeito disso aí, especificamente a respeito desse episódio. Me coloca à disposição, se tiver mais alguma pergunta. Senhor Coronel, eu sou corretor de imóveis da região de Pirituba, né? E faria uma pergunta. Já que existe a polícia inteligente, né, da polícia militar, estariam em condições de agir como nos Estados Unidos? Eles se infiltram, descobrem, armam o bote e atuam. Nos presídios tem infiltração, porque dentro dos presídios, de lá está partindo toda espécie de violência, inclusive o famigerado PCC, etc, etc. Estão fazendo alguma coisa nessa área? Essa infiltração? Então vamos lá, né? Não posso responder, né? Eu posso responder, né? Talvez eu não possa contentar em questão da minha resposta, mas eu vou responder tecnicamente. Nós sabemos que a parte investigativa é da Polícia Civil. Nós já colocamos aqui, né? Os estados do Brasil, né? A nossa Constituição, ela prevê aí a situação de 3 polícias. Né? Uma que é a mais nova, que é a técnica científica, e as outras 2, que é a Polícia Civil e a Polícia Militar. Então, se colocarmos em questão da parte investigativa, ela cabe especificamente à Polícia Civil. Porém, a Polícia Militar, ela atua em questão da preservação da ordem pública. Além de fazer o policiamento ostensivo preventivo, que é o policiamento fardado das ruas, nós temos por obrigação, como missão constitucional, essa preservação da ordem pública. E para a preservação da ordem pública, é válido todo artifício legal por parte do Estado. Então, quando há necessidades da coleta de informações e assim por diante, né, nós buscamos sempre se antecipar ao delito. E aí nós trabalhamos assim. Se o senhor falar do sistema carcerário, na verdade, ele não pertence nem à situação da Secretaria de Segurança Pública, né? É a Secretaria de Administração do Sistema Penitenciário, porém, é um dos órgãos do Estado. Como nós trabalhamos numa gestão conjunta, né, a troca de informações é constante. Inclusive naquele banco de dados que eu falei lá do Fotocrim, das fotografias de pessoas que já passaram pelo sistema carcerário. Então, pode ter certeza, né, que o Estado, hoje em dia, né, dispondo de todas essas ferramentas inteligentes, nós buscamos nos antecipar a essas situações. Né, e sempre que chega ao nosso conhecimento, porque diz que é importantíssimo aí o 181, né, os consegues, toda essa troca de ideia com a sociedade. Toda informação que chega para nós, né, nós checamos e buscamos nos antecipar. São várias as prisões que nós fazemos através do Disque Denúncia. Chega para nós mandamos checar, e muitos deles realmente retratam uma realidade. O senhor quer ver uma ocorrência que nos ajuda muito esse Disque Denúncia? É a ocorrência com refém localizado, que nós chamamos. Né? A pessoa é sequestrada e é colocado aí em cárcere privado, às vezes numa residência, às vezes numa chácara, etc. É muito difícil, né? Porque a polícia não dispõe de bola de cristal, né? Por enquanto, né? Quem sabe um dia a gente vai ter a bola de cristal. Então nós dependemos dessas informações. E praticamente 90% ou mais
dessas ocorrências resolvidas é porque alguém, algum cidadão de bem, ele trouxe a informação à polícia e isso leva ao sucesso em questão da liberação de vítimas, da preservação de vidas. Mas trabalhamos forte em questão dessa gestão. Até porque é o tal negócio, né? As coisas na vida da gente servem como experiência, né? E a gente fala que experiência é o acúmulo de erros ao longo da vida. Né? Então a experiência é um acúmulo de erros ao longo da vida. Né? Então pode ter certeza, entendeu? Que essa experiência toda, dos 178 anos da Polícia Militar do Estado de São Paulo, né, ela está ao benefício, a forma melhor de preservarmos a vida do cidadão de bem. Senhor Coronel, eu sou o Jaime Jorge, corretor. Queria fazer uma pergunta que no nosso cotidiano é permanente, desde o amanhecer até à noite. É a área central de grande aglomeração de transeuntes, certo? Principalmente naquela região São Bento, Central, Bancos, Paulista e outros locais mais, que anda um bando de trombadinhas de bolso, eles andam em bando, meia dúzia, 10, 20, e ninguém percebe que ele está assaltando uma pessoa. Apenas percebe-se o movimento deles, mas eles estão andando normal. Eles dão o bote no cidadão, roubam as suas finanças ou os seus objetos, certo? E eles continuam andando normal, ninguém percebe. Se for procurar um policial, o policial não sabe, ele não sabe quem é. Então, há coisa de 1 ano para 2 anos aí, a Polícia Militar com a Polícia Civil, alguma coisa assim, criou o sistema eletrónico para monitorar o centro e localizar esse pessoal. Esse pessoal foi localizado, mas parece que a coisa se extinguiu. E não existe mais. Existem os postos da PM, mas não adianta reclamar lá porque não dão a solução, porque eles estão ali para atender as pessoas. Então, eu queria saber o sistema eletrônico, por que não é permanente na área central, em grandes centros de movimentação de pessoas, para localizar esses cidadãos, para identificar eles e chegar perto deles. Porque eles estão roubando da gente no banco, vai buscar dinheiro, o dinheiro de manutenção e assim por diante. Então, essa prevenção permanente que a gente está necessitando. Eu, há 15 dias, fui batido na São Bento, ali na junta da igreja, a sorte do cara que tinha papel higiênico no bolso. Então, ele ficou, desmoralizei ele. Então, como eu já fui roubado outras vezes, pus o papel higiênico no bolso. Os caras me ficharam, que não pude nem movimentar, ele pegou o papel, largou no chão. Ele disse, vocês estão trouxas. Só falei isso, porque vocês são trouxas. Quer dizer, já fui pego várias vezes, agora eu aprendi. Bom, vamos lá, vamos tentar responder aí a sua pergunta, até porque o especialista disso aí é o Coronel Camilo, porque ele foi o comandante do centro antes de ser comandante-geral, né? Hoje nós temos aí o Coronel Cerqueira, que está na área central, como nós temos o atual comandante de policiamento da capital, Coronel Chaves, que foi comandante da área central também. Mas o centro, ele tem algumas peculiaridades próprias. Primeiro, a situação em questão de a sensação de pertencimento por parte das pessoas. Porque normalmente, onde você reside, você tem a sensação, entendeu, daquilo de pertencer. E você vai cuidar bem daquilo lá, porque você reside ali. Quando a gente fala em questão de área central, como a circulação, a população flutuante é muito forte, né, esse sentimento de pertencimento, ele é meio fraco. Porque as pessoas vêm, normalmente, aí para compras, vêm pessoas do interior inteiro, da grande São Paulo, de outros estados, até de outros países. O camarada vem para cá e fala, ó, eu vou passar aqui uma vez e não volto mais, então, né? Chulamente falando, né, que se dane. Isso não é problema meu. Então o camarada começa a deteriorar e assim por diante. Né? Por sua vez, como essa população flutuante ela é muito grande, o número de pessoas é muito grande, então o agressor da sociedade, aí, o bandido, ele encontra uma certa facilidade em questão de estar infiltrado no meio das pessoas de bem. E isso acaba facilitando a ação delituosa e dificulta um pouco a ação por parte da polícia. Então vamos lá. O que nós estamos fazendo para tentar minimizar isso aí? Primeiro, a instalação de câmeras monitoradas pela Polícia Militar. Nós chamamos até de videomonitorização. Por quê? Porque acoplado a essas câmeras tem toda a parte de inteligência policial. O policial que está olhando na câmera, ele está sabendo o que ele está procurando ali. Primeiro que nós falamos aí de um tal de tirocínio policial. Ou seja, é a visão técnica do profissional na área de segurança pública em questão de vislumbrar uma situação de suspeição.
Então ele bateu o olho, né, aquele olho clínico, né, aqui tem alguma coisa errada. Né? Com esse sistema de vídeo monitorização que ele dispõe aí de Infocrim, de todos os sistemas aí das ferramentas inteligentes, quando é um veículo ele puxa a placa ali, já verifica se tem alguma coisa errada com o veículo e assim por diante. Hoje nós contamos com cerca de 230 da Polícia Militar. Fora que nós utilizamos em questão da Prefeitura Municipal, através da Guarda, e os que nós utilizamos através da CET, e mais outras que nós estamos buscando também. Então, primeiro, né, a substituição do olhar só do policial ali na rua, por um olhar mais amplo através da situação de câmeras. Através disso aí, buscamos uma resposta mais rápida. Ou seja, não adianta eu vislumbrar uma situação de suspeição e eu não ter tempo resposta, né? Eu não ter polícia para ir lá resolver. Então, esse é um dos pontos que a Polícia Militar está buscando. O outro ponto que nós estamos buscando é justamente essa gestão de polícia comunitária. Isso já vem da época do Coronel Camilo, quando ele estava no centro, passou para o Coronel Chaves e hoje o Coronel Cerqueira está tocando isso aí. De nós buscarmos, entendeu, essa mobilização em questão da comunidade, né, de buscarmos que tenha novamente essa situação de pertencimento na área central. Que não seja por residentes, porque a área central tem poucos residentes, mas que seja pelos estabelecidos. E todo mundo sentir que aquilo é nosso. E através da parte educativa, as pessoas que nos visitam aqui. Essas pessoas que vêm do interior, da Grande São Paulo, de outros estados e até de outros países. Então nós estamos buscando, né, toda essa sistemática em questão da diminuição. E mais essa parte da inteligência policial que nós já falamos. As informações que advêm para nós, né, nós buscamos, entendeu, checar essas informações e antecipar a ação delituosa. Agora tem um problema muito grave, gente. Que eu não falo que é só a área central. Nós temos um problema em questão de todo... Né, é a cultura brasileira ainda. Nós temos uma subnotificação de ocorrência policial. Às vezes o senhor é vítima de um delito, o senhor fala, não vou nem reclamar. Nós trabalhamos com um sistema de dados. Se não houve a reclamação, não houve, né, a inserção de dados de uma tipificação ali de um delito naquele local, para nós está tudo ok, está tudo certo. Vez ou outra a gente é surpreendido, né, da pessoa chegar e falar, olha, na rua tal nós já tivemos tantos roubos. Você olha no registro de ocorrência e não encontra nenhum. Então eu solicito, né, dentro dessa prevenção primária, né, que não desprezem nada. Toda situação que forem vítima, façam um boletim de ocorrência. Porque a polícia trabalha em cima de sistema inteligente. E mais, hein? Quando a gente fala em questão desse sistema de polícia comunitária, que é essa confiabilidade do cidadão na polícia e da polícia no cidadão, normalmente tem um fenômeno muito grande. O número de registro, num primeiro instante, ele aumenta bastante. Justamente por causa disso, dessa troca de ideia. A pessoa passa a conhecer isso aí, a necessidade dela registrar, e ela começa a registrar. Aquilo que ela julgava antes que era desnecessário, ela passa a fazer. Então, no primeiro instante, dá a impressão, mas colocou o policiamento comunitário e aumentou. Não é que aumentou o número de delitos, aumentou o número de registros, porque a população está mais consciente. Por sua vez, permite que nós direcionamos de uma maneira mais adequada esse policiamento. Nós temos trabalhado bastante em questão de centro. São grupos, né? Às vezes se forma um grupo, quando nós pegamos um grupo, nós resolvemos aí 50, 100 ocorrências, né, numa tacada só. Matamos um monte de coelhos numa cajadada só. Mas é uma área que nós temos uma atenção muito especial. A peculiaridade do centro, principalmente do centro de São Paulo. Gente, nós estamos falando da terceira ou quarta maior metrópole do mundo. Nós estamos falando aí de mais de 11 milhões de habitantes. Com certeza o censo do ano que vem vai comprovar isso aí. Nós falamos aí de uma população flutuante aí de milhões de pessoas na área central todos os dias. É só a gente verificar o nosso trânsito, né? Uma das maiores frotas de veículos da América Latina é a frota de São Paulo. É muita gente transitando, mas é uma preocupação muito grande. Então a gente está melhorando essa parte do sistema, né? Só para se ter uma ideia, né? Londres trabalha muito com monitoramento, né? Com essas câmeras. Somente a cidade de Londres hoje tem cerca de 4.800 câmeras acopladas ao sistema. E não são câmeras em questão só de polícia. São organizações, entidades, inclusive até parte da iniciativa privada que é acoplada a um sistema, né, que aonde, quando se percebe qualquer situação de suspeição, o policiamento é acionado. Coronel, primeiro, meus parabéns. Eu sou João Flávio. Tive a honra de ter sido advogado aqui do Cresce por 2 anos. Agora estou na Prefeitura de São Paulo, na Secretaria do Trabalho.
sou oficial do Exército, da Reserva, moro a 100 metros daqui, na esquina da Campinas, com José Maria Lisboa. Eu gostaria que essa melhor polícia que o senhor falou, que eu acredito, que eu tive outras experiências na minha caminhada, a Polícia Militar tivesse um maior convênio com a Polícia Investigativa, a Polícia Civil. O protocolo é, houve um delito, tem que fazer o BO. Investigadores de primeira linha, maior atenção, delegado, todo mundo. Nesse pendrive, tem 26 câmeras do meu prédio. Dia 21 de junho agora, recente. Entraram às 15h17, a hora que eles entram no prédio, e saíram às 15h46. Pararam um carro na José Maria Lisboa, desceram, atravessaram a rua, close nos dois. É um casal bonito, jovem, que estão assaltando aqui nos Jardins, apartamentos. No dia do jogo Brasil e qualquer coisa ali, na Lorena, foi um furto gigantesco. Gostaria de saber se poderia existir um convênio da Polícia Militar com a Polícia Civil, porque está tudo aqui. São imagens nítidas, eles entrando no elevador, saindo do elevador, passando pelo hall social do meu prédio, saindo do hall social, saindo para a rua, com a bolsa cheia, meu talão de cheque estava em cima, eles não pegaram. Eu trabalho na prefeitura e minha esposa é professora. Roubaram todas as joias da minha esposa, coisas de família, de séculos. Minha esposa é descendente de holandeses, levaram o colar, coisa impressionante, coisa de muito carinho. Não tem valor para calcular. Eu estou só fazendo essa história. Se o senhor vir o meu pendrive, o senhor vai chegar à conclusão que é um absurdo. Agora, a Polícia Civil não deixa publicar. Eu quero publicar, eu queria que saísse, porque eu tenho e-mails de pôr no Fantástico isso aqui. Diz que não pode publicar, precisa de uma ordem judicial. Se eu sou advogado, eu vou tentar ver alguma coisa nesse sentido. Mas eu estou fazendo essa história toda para dizer para o senhor que eu gostaria muito que essa melhor polícia do mundo, pelo que o senhor explanou ali, a gente sai daqui com mais confiança ainda. Se houvesse esse intercâmbio com a Polícia Civil, Polícia Investigativa, como o senhor fala, para que esse casal seja difundido. Alguém vai ver a fotografia deles. É só isso. Parabéns pela palestra. Obrigado. Mas eu gostaria, entendeu, que o senhor disponibilizasse, depois da gente conversasse, né? Eu quero pegar isso aí. Né? Com certeza, né, como o senhor falou, não há necessidade de um protocolo ou alguma coisa, um convênio em questão das polícias. Né? Na verdade, a Secretaria de Segurança Pública, na verdade, ela trabalha, né? Ela gestiona as 3 polícias do Estado de São Paulo. Ela gestiona a Polícia Militar, gestiona a Polícia Civil e gestiona a Polícia Técnica Científica. Aonde, né, todos os nossos comandantes devem trabalhar conjuntamente em prol dessa segurança. Então, essas informações que o senhor está trazendo para nós, né, nós iremos levar lá tanto a nossa parte do nosso Centro de Inteligência Policial, da Polícia Militar, que dispõe, como, com certeza, será conversado com a Polícia Civil e nós vamos buscar uma resposta para o senhor. Né? Nós dependemos bastante de informações. Né? Como o senhor está falando, né, até porque não sou o comandante da área, depois a gente conversa até com o comandante para ver se ele dispõe disso aí. Se ele não dispõe disso aí, com certeza nós vamos repassar ao comandante da área. Mas eu acredito, entendeu, que o senhor tenha uma resposta positiva. Pode ter certeza que isso será levado não só para nós, no nosso centro de inteligência, e para as unidades que labutam aqui na região, mas também para a Polícia Civil, para a gente verificar e dar uma resposta a respeito disso aí. Coronel, boa noite. É o Gilberto. Só a título de orientação, já que está se falando em prevenção. Nosso mercado, nós trabalhamos, obviamente, com imóveis em condomínio, residências, casas, chácaras. O que é correto, por exemplo, quem mora numa casa, é levantar o muro bem alto, fechar ela todinha, que ninguém enxerga nada lá dentro, ou deixar ela com grade, com um visual, quem está na rua possa ver o que está acontecendo
dentro dessa residência? E nas chácaras, qual é a sua orientação nesse aspecto? Porque eu tenho 3 amigos que têm chácaras e já foram assaltados nas suas chácaras. Bom, aí depende muito da localização do imóvel, né? Não é uma resposta evasiva, não. Vou responder até como cidadão. Mas ele depende muito da localização do imóvel, depende de toda a situação, entendeu, de segurança que envolve aquela região, aquela localidade. A gente verifica, por exemplo, questão aí de condomínios, né, ou até cidades do interior, aonde ainda a quantidade de ilícitos praticados é menor, então a gente verifica, entendeu, que não há tanta necessidade em questão aí dessas edificações, né, dessas instalações físicas fechadas ou coisa que o valha. Eu penso, né, em questão até da prática policial, são 32 anos aí fazendo policiamento, né, que naquela situação que eu coloquei a todos aqui, né, da ostentação em questão do imóvel e etc., é bastante interessante. Hoje nós temos obstáculos físicos que buscam impedir, né, o acesso de pessoas estranhas e de infratores da lei. Mas simplesmente o senhor tem um muro alto, eu acho que hoje, né, ele não basta. Hoje essa tecnologia em questão de câmeras, coisas desse tipo, entendeu? Ela é bastante válida. Na situação em questão do imóvel urbano, né? Estou falando em questão do urbano. Em questão dos imóveis rurais, né? Já preocupado com isso, através de informações da sociedade, né? Volto a repetir que nós não temos bola de cristal. Nós dependemos de informações do cidadão. Tá? O comando da Polícia Militar, ele está colocando em prática, já colocou em prática, né? Já está praticamente 1 ano aí, o que nós chamamos aí de patrulhamento rural. Porque realmente nós vimos uma necessidade de direcionarmos um policiamento maior e mais rápido para as localidades aí rurais. Né? Porque o crime, né, gente, ele migra. Ele migra. Né? É aquela história, entendeu? Se você reforça a segurança de um lado, o autor do delito ele vai procurar a maior facilidade dele. Né? E a área rural é uma área bastante sensível. Então nós estamos entregando, inclusive, diversas viaturas aí apropriadas para esse patrulhamento rural e direcionando para essas propriedades rurais. E mais, com o apoio de helicópteros. Porque a área rural do estado de São Paulo, né, o estado de São Paulo é o maior populoso do Brasil, né, 44 milhões praticamente. Mas mesmo assim nós temos uma área rural bastante extensa. E a gente percebe, entendeu, que somente por terra não é suficiente. Então, nessa gestão de comando, descentralizando as aeronaves, nós temos uma aeronave praticamente em todo o estado de São Paulo, que ajuda também nessa parte do policiamento rural. Mas, voltando para a situação da chácara, né, experiência própria até, porque eu sou meio caipira, né? Sou nascido lá em Mogi das Cruzes e sou criado meio na roça, né? E a experiência me diz o seguinte, né, que na propriedade rural, além de nós termos, né, essas partes aí em questão de instalação, né, de instalações físicas, né, você não vai murar uma grande propriedade aí, porque o custo é muito caro. Mas normalmente você cerca, né? Ainda tem outros artifícios além da Câmara que eu, pessoalmente, né, eu defendo até porque eu gosto muito, que é a situação até em questão do cão de guarda. É outra coisa que pode estar acoplada à segurança. Lembra que eu mostrei aqui que a Polícia Militar dispõe de 84 cães no policiamento de choque? Ele tem se demonstrado bastante eficaz, não só em questão da guarda, né, em questão do patrimônio, não só em questão, né, de fazer o policiamento, em questão da presença ali, da parte psicológica que o cão acaba influenciando, ainda na parte do faro dele, né? Porque só para se ter uma ideia, né, o olfato do cão é 25 vezes superior ao do ser humano. Ele tem uma visão prejudicada, mas o olfato e a audição dele é incrivelmente maior do que o ser humano. E mesmo que o cão não morda, né? Cão que late não morde, né? Isso é uma mentira também. Morde sim. Mas mesmo que ele não morda, pelo menos ele dá um alerta, né? Mas, né, trazendo aí uma maior tranquilidade para o senhor, a Polícia Militar ela está investindo bastante em questão do patrulhamento rural. Nós temos aí regiões aí, estamos formando, inclusive fazendo um curso específico de 8 horas aulas para levar informações aos cidadãos, né, nessas áreas rurais. Porque as áreas rurais, normalmente, a gente tem colônias, né? E uma das maiores colônias que nós temos aqui no estado de São Paulo é a japonesa, né? A nipônica. Eu sou suspeito de falar isso aí, que minha região da Grande Mogi das Cruzes, a colônia nipônica é bastante forte. E lá nós temos um sistema, né, junto com a comunidade, que tem
né, assim, um resultado bastante positivo. Né, a troca de informações, temos assim praticamente um plano de informações, né, uma pessoa sabe, ela liga para o líder aciona, né, a polícia militar, o comandante de companhia, o comandante do batalhão inteirado em questão disso aí, e a gente direcionando o patrulhamento. Boa noite. Boa noite, coronel. Como vai? A minha dúvida, coronel, é o seguinte: todo time bem montado, como é o caso da Polícia Militar, traz intrínseco à sua fundação e à sua operacionalização um certo grau de corporativismo. Como a polícia vem trabalhando nesse sentido para que isso diminua e cada vez mais a gente possa se aproximar do policial militar e vice-versa? Pergunta muito boa, né? Está dentro daquilo que eu busquei explicar, né? Nós passamos aí de uma polícia em defesa do território, de uma polícia em defesa das instituições, para uma polícia em defesa da cidadania do cidadão. Tá? Como que nós diminuímos, se é que existia um forte corporativismo? Através da transparência das nossas ações. Nós temos uma corregedoria bastante atuante hoje em dia, as portas abertas da Polícia Militar, esse relacionamento direto com o cidadão, abrindo, que nós não chamamos nem de quartéis, mas chamamos de organizações policiais militares, as nossas organizações, as nossas instalações, a população. Então, essa, entre aspas, corporativismo, né, o remédio para ele é a transparência em questão de ações. Mas eu volto a repetir o que eu falei aqui. Não se enganem, em questão aí de verificar situações pontuais, individualidades de pessoas, porque nós somos seres humanos, e volto a repetir, o ser humano é imperfeito, estamos suscetíveis a erro, com a coletividade. Nós não apregoamos jamais aqui corporativismo, situação em questão de discriminação, em questão de violência policial. Temos algumas situações? Temos algumas situações. E tenho a certeza, né, que a busca em questão de identificarmos, e a punição é bastante severa, né? Não sei se todos sabem, mas o cidadão policial militar, ele atende, além de estar sob a égide da legislação que cada um de nós estamos como cidadão, ainda nós temos um tal de Código Penal Militar, no caso da Polícia Militar, Código de Processo Penal Militar e ainda os regulamentos, né, da instituição. Outro dia eu estive na Assembleia Legislativa, até por lá fui arguído, né, falando a respeito do nosso regulamento disciplinar, dizendo que nós estávamos desatualizados, né, que estávamos ainda a cópia em questão das Forças Armadas na época do regime de exceção e assim por diante, né? E eu fico até surpreso de escutar isso na Assembleia Legislativa, porque na verdade o regulamento disciplinar da Polícia Militar é uma lei estadual que passou pela Assembleia Legislativa, passou pela Comissão de Ética e Justiça, passou pela Comissão de Direitos Humanos e foi aprovado. Então hoje, a Polícia Militar é uma instituição totalmente transparente. E digo mais, hein, gente? É uma das mais transparentes que existe. Hoje eu estava contando uma historinha lá no curso lá de Polícia Comunitária, que quando nós entramos na academia, né, eu e o nosso comandante-geral aqui nos idos de 1979, e tenho certeza, né, que ele pensava a mesma coisa que eu, que a formação foi igualzinha, nós achamos, entendeu, à época, que noções de direito bastante forte, que isso é dado na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, né? Hoje é um curso de bacharelado em Ciências Policiais e Preservação da Ordem Pública. Nós achamos, na época, né, que as noções de direito e as táticas e técnicas policiais seriam suficientes para a nossa carreira. Ao longo do tempo, nós percebemos que a sociologia e a psicologia são importantíssimas. Sabem por quê? O policial militar é o representante do Estado que mais tem relacionamento interpessoal com as pessoas. Nós estamos 24 horas por dia na rua, durante todos os dias do ano, junto com os cidadãos. Inclusive, eu posso afirmar que nós somos os maiores promotores de direitos humanos do Estado. Que nós representamos o Estado em todos os locais, durante todos os dias, todas as horas. Então vejam, entendeu, a nossa busca em questão dessa transparência. A nossa busca em questão de eliminarmos qualquer traço corporativista. Nós queremos hoje um cidadão policial militar que realmente faça a sua atuação policial com integral respeito aos direitos humanos. Nós costumamos falar para os nossos policiais que enquanto nós estamos conversando com eles, ou estamos juntos trabalhando, tem um outro policial que está tomando conta da família dele, dos amigos dele, das pessoas que ele gosta. E nós perguntamos para ele, qual o perfil desse policial que você quer?
Você quer um policial transparente? Um policial que esteja preparado para atender às solicitações de ajuda da sociedade? Ou você quer um policial truculento? A resposta eu não preciso nem falar. Eu volto a repetir que tudo isso que nós estamos falando aqui, o caminho hoje da nossa sociedade não é da polícia, da nossa sociedade, é algumas alterações, algumas modificações de comportamento. Nós estamos buscando aí novamente, entendeu? Conceitos de civilidade, conceitos de ética, conceitos de moral, mas para colocarmos na prática. Ainda tenho muito saudade, né? Onde nós, quando criança, ainda chamávamos as pessoas mais velhas de senhor, de senhora, beijávamos a mão do pai e da mãe, e assim por diante. Esses preceitos, né, de educação e de moral, acho que valeram bastante, né? Valeram bastante para todos nós. Eu acho que a sociedade realmente ela tem que evoluir, mas alguns preceitos de ética e de moral, fica difícil da gente alterar. Mas o caminho é correto, gente. O caminho é correto. Até é tão correto, entendeu? Que hoje nós temos o privilégio, né, de termos uma plateia seleta dessa aqui, lotado o auditório, ouvindo um coronel de polícia militar falar um pouquinho a respeito de segurança. Quando eu estive na Assembleia também eu falei que o Estado Democrático de Direito, ele foi muito bom para nós, policiais militares. Sabe por quê? Porque no regime de exceção ninguém ouvia a gente. Nós pagamos um preço muito caro. Quando a gente vai discutir alguma coisa, ainda se fala em questão de ditadura, né? Primeiro que é um equívoco muito grande falar de ditadura militar no Brasil, né? Porque ditadura é uma consecução de mesmo governo. E aqui no Brasil não teve. Foram diversos presidentes. Então eu acho um equívoco muito grande quando se fala em questão de ditadura. Mas no Estado Democrático de Direito, as pessoas acabam ouvindo e dando a oportunidade da gente falar como coronel da Polícia Militar e principalmente como cidadão. Então se existe uma camada da sociedade, o segmento da sociedade que foi privilegiado com o Estado Democrático de Direito, somos nós. Até porque, gente, vocês não imaginam a satisfação que o cidadão policial militar tem de preservar vidas. Isso é muito gostoso. Isso é muito importante. Não tem dinheiro no mundo que paga, né? Igual aquela propaganda. Não tem dinheiro no mundo que paga. Não tem. Cada vez que nós atendemos uma ocorrência policial, que o resultado é positivo, a satisfação pessoal que nós temos é muito grande. A gente fala, né, que ser policial é uma dádiva. Às vezes aí se coloca em questão do policial ganhar mal, de ter situações aí diferenciadas, né? Mas isso aqui é um sacerdócio. Pode ter certeza, entendeu, que quem escolhe essa carreira, né, que se defender pessoas que a gente nem conhece com o sacrifício da própria vida, realmente precisa ter um comprometimento bastante forte. E eu falo de coração. Ainda bem que nós enxergamos isso aí na grande maioria dos 100 mil homens e mulheres que eu falei aqui para todos que nós temos hoje no estado de São Paulo. Volto a repetir, temos algumas imperfeições? Temos, por causa disso que nós estamos conversando com a sociedade. O comandante fala, né, que é um copo d'água, nós enxergamos do lado e a sociedade está enxergando do outro. Nós queremos saber o que a sociedade está vendo do outro lado para a gente melhorar o nosso ponto de vista desse lado. E chegamos a um lugar comum em questão de sermos uma polícia legalista, trabalhando em cima da lei, porém, com aceitabilidade por parte do cidadão. Não adianta nada eu ser legalista e o cidadão não aceitar o meu papel. Até porque ser polícia é difícil, né? Porque nós mexemos o quê? Mexemos em questão da liberdade das pessoas. Nós somos o braço do Estado e entendeu que todo mundo vê a coisa errada, não tem que falar nada. Agora a polícia tem por obrigação. Se nós começarmos a pregoar o 144 do dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, com certeza nós vamos melhorar bastante, né? Não custa a gente orientar as pessoas a respeito de ações erradas. E se a gente diminuir os atos antissociais, com certeza a gente vai melhorar a segurança. Nós trabalhamos muito hoje em questão de espaço, que é uma área específica de vocês. Tem até um termo, né? Nós temos aí a geografia humana. Já ouviram falar disso aí? A geografia humana, ela trata do quê? Ela trata da sociedade e dos espaços. E nós sabemos hoje, entendeu, que segurança pública não é única e exclusivamente de responsabilidade da polícia. Porque o cidadão, o ser humano, ele é fruto do ambiente. E onde nós encontramos ambiente degradado, com certeza nós vamos encontrar uma sociedade degradada. E com certeza nós vamos ter uma sensação de insegurança bastante forte. Então hoje realmente nós estamos de mão dadas aí com todos para buscar essa qualidade de vida que o cidadão
paulista, o cidadão brasileiro tanto merece, né? Nós já somos um povo, né, que estamos ainda buscando aí o nosso lugar aí em questão do mundo, né? Eu, como brasileiro, eu tenho convicção que nos próximos 5, 10 anos nós seremos a 5ª maior potência mundial. E mais, às vezes os únicos que não valorizam o que nós fazemos aqui, né, em todos os setores, somos nós mesmos. Porque quando a gente sai aí para outros países, todo mundo fala bem do nosso Brasil. Sabe por quê? Nós somos uma população que nós temos um diferencial em questão de seres humanos. Nós somos muito criativos. Se dá um limão para o brasileiro, ele faz a limonada. Obrigado, gente.